Anexo 4. Controle médico ocupacional da exposição a condições hiperbáricas. Trabalhador na construção civil exposto a condições hiperbáricas. É obrigatório a realização de exames médicos, dentro dos padrões estabelecidos neste anexo, para o exercício da atividade sob pressão atmosférica elevada, pressão hiperbárica. Os exames médicos para trabalhadores candidatos a trabalho em pressão hiperbárica devem ser avaliados por médico qualificado. O atestado de aptidão terá validade por 6 meses. O trabalhador não pode sofrer mais de uma compressão num período de 24 horas. Profissionais que realizem liberação de base dentro dos tubulões de ar comprimido em jornadas de curta duração de até 30 minutos podem ser submetidos a mais de uma compressão em menos de 24 horas e até no máximo 3 compressões. O trabalhador não pode ser exposto a pressão superior a 4,4 ATA, exceto em caso de emergência, sob supervisão direta do médico qualificado. A duração do período de trabalho sob ar comprimido não pode ser superior a 8 horas em pressões de trabalho de 1 a 2 ATA, a 6 horas em pressões de trabalho de 2,1 a 3,6 ATA e de 4 horas em pressão de trabalho de 3,6 a 4,4 ATA. Após a descompressão, os trabalhadores devem ser submetidos e permanecer por no mínimo 2 horas no canteiro de obra, cumprindo um período de observação médica. O local adequado para o cumprimento do período de observação deve ser designado pelo médico do trabalho responsável pelo PCMSO ou pelo médico qualificado. Médico qualificado deve manter disponibilidade para contato enquanto houver trabalho sob ar comprimido, sendo que em caso de acidente de trabalho deve ser providenciada assistência, bem como local apropriado para atendimento médico. Todo empregado que trabalhe sob ar comprimido deve ter um prontuário médico, no qual devem ser registrados dados relativos aos exames realizados. Em caso de ausência ao trabalho por mais de 15 dias ou afastamento por doença, o empregado, ao retornar, deve ser submetido a novo exame médico, com emissão de ASO. Em caso de ausência do trabalho por doença por até 15 dias, o empregado deve ser submetido a novo exame clínico, supervisionado pelo médico qualificado, sem a necessidade da emissão de um novo ASO. Se durante o processo de compressão o empregado apresentar queixas, dores no ouvido ou de cabeça, a compressão deve ser imediatamente interrompida com redução gradual da pressão na campânula até que o empregado se recupere. Caso não ocorra recuperação, a descompressão deve continuar até a pressão atmosférica, retirando-se então o empregado e encaminhando-o ao serviço médico. Todo empregado que vai exercer trabalho sob ar comprimido deve ser orientado quanto aos riscos decorrentes da atividade e às precauções que devem ser tomadas. A capacidade física do empregado para trabalho em condições hiperbáricas deve ser avaliada antes do início da atividade e supervisionada por médico qualificado. É proibido o trabalho de menores de 18 anos em qualquer ambiente hiperbárico. Devem ser realizados os seguintes exames complementares quando da realização do exame admissional e periódico para o trabalho em condições hiperbáricas. Radiografia de tórax em visão antero-posterior e de perfil, no admissional e anual, eletrocardiograma, admissional e anual, hemograma completo, admissional e anual, grupo sanguíneo e fator RH, apenas do admissional, dosagem de glicose sanguínea, admissional e anual, radiografia bilateral das articulações escápulo-humerais, coxofemorais e de joelhos, admissional e bienal, audiometria, admissional, 6 meses após o início de atividade e a seguir anualmente. Eletroencefalograma, apenas admissional, espirometria, admissional e bienal. A critério do médico, outros exames complementares poderão ser solicitados a qualquer tempo. A descompressão deve ser realizada segundo as tabelas constantes deste anexo. Deve ser disponibilizada uma câmara hiperbárica para tratamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, situada a uma distância tal que o trabalhador seja atendido em no máximo 1 hora após a ocorrência.
O empregador deve garantir a disponibilidade no local de trabalho de recursos médicos, incluindo oxigênio medicinal, de superfície e de pessoal necessário para os primeiros socorros, em caso de acidentes descompressivos ou outros eventos que comprometam a saúde dos trabalhadores na frente de trabalho, sendo que o planejamento desses recursos cabe ao médico do trabalho responsável pelo PCMSO e ao médico qualificado. O tratamento recompreensivo deve ser conduzido sob supervisão de médico qualificado. Em relação à ventilação, à temperatura, à qualidade do ar, devem ser observadas as seguintes condições. Durante a permanência dos trabalhadores na câmara de trabalho ou na campânula ou eclusa, a ventilação deve ser contínua, à razão de no mínimo 30 pés cúbicos por minuto por homem. A temperatura no interior da campânula ou eclusa ou da câmara de trabalho não deve exceder a 27 graus centígrados. A qualidade do ar deve ser mantida dentro dos padrões de pureza a seguir: monóxido de carbono menor que 20 ppm, dióxido de carbono menor que 2.500 ppm, óleo menor que 5 mg por metro cúbico, material particulado menor que 3 gramas por metro cúbico e oxigênio maior que 20%. A compressão deve ser realizada a uma razão máxima de 0,3 atm no primeiro minuto e não poderá exceder a 0,7 atm nos minutos subsequentes. Não é permitida a organização submeter o empregado a voos ou elevações acima de 700 metros nas 24 horas que sucedem um mergulho seco. Guia interno de câmaras hiperbáricas multiplace. Essa categoria profissional deve ser avaliada com os mesmos critérios clínicos e de exames complementares do item 1, trabalhador na indústria da construção civil, exposto a condições hiperbáricas, deste anexo. Essa categoria profissional pode ser submetida a até 2 exposições em 24 horas, sob supervisão de médico qualificado. Não é permitida a organização submeter o empregado a voos ou elevações acima de 700 metros nas 24 horas que sucederem um mergulho seco. Mergulhadores profissionais. Para um mergulho profissional, as atividades devem ser acompanhadas e orientadas por médico qualificado com conhecimento de fisiologia de mergulho, escolha de misturas gasosas, diagnóstico e tratamento de doenças e acidentes ligados ao mergulho. Todos os mergulhos devem ser registrados, incluindo a identificação dos mergulhadores participantes e os dados técnicos de pressões, tempos e composições de gás respirado. Nos mergulhos em que se utilize mistura gasosa diferente do ar, deve ser obedecidas medidas específicas para evitar enganos, trocas de cilindros e erros na execução de paradas de descompressão. O exame médico ocupacional dos empregados em mergulho profissional deve ser realizado por ocasião da admissão, a cada 6 meses por todo o pessoal em efetiva atividade de mergulho, após acidente ocorrido no desempenho das atividades de mergulho ou doença grave, e em situações especiais, outros exames podem ser solicitados a critério do médico. Deve ser realizado os seguintes exames complementares quando da realização do exame admissional e periódico para mergulhador profissional: radiografia de tórax em visão antero-posterior e de perfil, admissional e anual, eletrocardiograma ou teste ergométrico de esforço a critério do médico, anual, eletrocardiograma apenas no demissional, no admissional, teste ergométrico de esforço admissional, hemograma completo admissional e anual, grupo sanguíneo e fator RH apenas admissional, dosagem de glicose sanguínea admissional e anual, radiografia bilateral das articulações escapulo-humerais, coxofemorais e de joelhos, admissional e bienal, que poderão ser substituídos a critério do médico por ressonância nuclear magnética ou tomografia computadorizada. Audiometria admissional, 6 meses após o início da atividade e a seguir anualmente. Eletroencefalograma admissional, espirometria admissional e bienal. Acuidade visual admissional e anual. A critério médico, outros exames complementares e pareceres de outros profissionais de saúde podem ser solicitados a qualquer tempo. A atividade de mergulho
É vedada a atividade de mergulho para gestantes e lactantes. A compressão e descompressão devem ser definidas pelo médico qualificado responsável pelo mergulho. Todas as embarcações para trabalho de mergulho profissional devem ter a bordo uma câmara hiperbárica de tratamento para atendimento de doenças ou acidente de mergulho. Os tratamentos de doenças ou acidentes de mergulho devem estar a cargo do médico qualificado. Para mergulhos realizados a partir da base da terra, de bases em terra, deve ser disponibilizada uma câmara hiperbárica de tratamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que o mergulhador seja atendido em no máximo 1 hora após a ocorrência. O empregador deve garantir a disponibilidade no local de trabalho de recursos médicos, incluindo oxigênio medicinal de superfície e de pessoal necessário para os primeiros socorros, em caso de acidente descompressivo ou outros eventos que comprometam a saúde dos trabalhadores na frente de trabalho, sendo que o planejamento desses recursos cabe ao médico qualificado. A segurança de mergulho deve seguir a Norman 15/DPC em sua última revisão. Não é permitido à organização submeter empregados a voo ou elevações acima de 700 metros nas 24 horas que sucederem um mergulho raso ou 48 horas para mergulho saturado. O tratamento recompressivo deve ser conduzido por supervisão do médico qualificado. Tabelas de descompressão para o trabalho na indústria da construção. Aqui temos várias tabelas e passaremos. Notas. A descompressão, tanto para o estágio primeiro quanto entre os estágios subsequentes, deve ser feita a uma velocidade não superior a 0,4 atm por minuto. Não está incluído o tempo entre estágios. Para valores e limites de pressão de trabalho, use a maior descompressão. O período de trabalho mais o tempo de descompressão, incluindo os tempos entre os estágios, não devem exceder 12 horas.